queridos estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que estejam bem. Eu sou o professor Juliano e hoje nós temos uma aula de Geografia. Como vocês sabem, iniciamos sempre nossos encontros com alguma reflexão. Hoje eu trouxe um poema do Pablo Neruda. Vamos lá? Vamos fazer a leitura? Quero apenas 5 coisas. Quero apenas 5 coisas. Primeiro é o amor sem fim. A segunda é ver o outono. A terceira é o grave inverno. Em quarto lugar, o verão. A quinta coisa são teus olhos. Não quero dormir sem teus olhos. Não quero ser sem que me olhes. Abro mão da primavera para que continues me olhando. Um lindo poema do Pablo Neruda, não é mesmo? Ele fala de coisas que ele deseja ter. Perceberam que, às vezes, as coisas que algumas pessoas desejam ter não têm muito valor material. Contudo, no mundo em que vivemos, muitas pessoas buscam a todo momento comprar, ter, para daí sim ser feliz. Pablo Neruda nos faz uma reflexão sobre estas questões. Como é importante desejar algo mais na vida. E aí, nós somos levados a refletir sobre isso, sobre as questões relacionadas ao ter e não ao ser. Vamos falar um pouco disso na aula de hoje. O tema da nossa aula é o consumo e a qualidade de vida. Será que a nossa qualidade de vida está relacionada ao consumo, às compras, ao ter? É importante refletir sobre isso. Eu gostaria que agora vocês pegassem o material de vocês, a caneta, o lápis que vocês costumam fazer as anotações, o caderno, e registrassem a data em que vocês estão assistindo a aula de hoje e também o tema da nossa aula. Vamos lá? Muito bem, vamos continuar? Na tela de vocês, nós falamos no último encontro sobre um texto e ele trazia a seguinte informação. A era dos robôs, tecnologia amplia a produtividade, transforma a educação e salva vidas. Falamos muito sobre o quanto que a tecnologia faz modificar a vida cotidiana de todas as pessoas, seja nos mais diversos rumos, nas mais diversas áreas do conhecimento, como a saúde, a educação, na indústria também. As tecnologias, elas estão em todos os lugares, seja diretamente relacionado ao trabalho ou à educação. Falamos o quanto que
as tecnologias se modificam no decorrer dos tempos e como que elas influenciam na vida de todos nós. Nós olhamos para algumas fotografias e podemos perceber como que na prática funciona isso. Vejam, ali nós temos robôs sendo operados no trabalho dentro de uma indústria. Na primeira fotografia, uma indústria, a linha de montagem de uma indústria, né, de automóveis, aqui em São José dos Pinhais. Nós temos ali robôs fazendo um trabalho que exige muita força naquela ação ali, não é mesmo? Na segunda fotografia, também numa indústria automobilística, nós vemos robôs que fazem um trabalho mais preciso. Então a gente pode perceber que estamos a todo momento rodeados de tecnologia e elas inclusive nos ajudam no trabalho. Justamente porque ali, nessa indústria, os robôs fazem algumas funções que são de difícil execução para o ser humano. Claro, temos que avaliar todas as questões relacionadas a isso, como questões do emprego e o quanto que isso influencia na vida dos trabalhadores, né? É um grande impacto quando substituímos um robô por 10, 20, 30 trabalhadores. Mas a tecnologia, em muitos aspectos, também faz melhorar a vida das pessoas. Aqui nós temos também uma representação mostrando como que o uso desses super robôs está ocorrendo nas mais variadas partes do mundo. Nós podemos perceber que existem países que utilizam super robôs muito mais do que outros. E ali nós podemos até, inclusive, comparar o número de super robôs utilizados na indústria brasileira e na indústria japonesa, por exemplo. E conseguimos perceber que o Brasil tem muito menos procura por esse tipo de super robôs do que o Japão, por exemplo. Aqui nós somos levados a pensar, então, sobre isso. O quanto que a tecnologia já avançou no decorrer da história humana, não é mesmo? Olhem ali na tela de vocês. Da roda ao robô. Tecnologias que tornaram a vida humana mais confortável. Percebam, temos duas imagens ali. Na primeira temos uma roda, mas uma roda bem diferente da que nós percebemos ou visualizamos aí na vida cotidiana. É uma roda um pouco diferente. Então ela vai lembrar muito a invenção, do momento em que a roda foi criada, né? Quando as primeiras pessoas conseguiram ter contato com esse tipo de instrumento. Ali, mais ou menos, aí, há 5.000 anos. E numa imagem ao lado, nós temos ali um drone. Um drone que hoje facilita muito a vida das pessoas e é um instrumento extremamente moderno, faz parte aí dos tempos atuais, não é mesmo? E se vocês recordarem, falamos nos últimos encontros que um drone pode, por exemplo, fazer filmagens aéreas e ajudar muito a vida de todos nós. No decorrer da história, o ser humano sempre buscou dominar as tecnologias para facilitar a sua vida. Dominou o fogo, inventou a roda e criou utensílios para a caça. Desse modo, pôde economizar energia física e dar atenção a muitas outras atividades. Dos diversos conhecimentos humanos, destaca-se o controle sobre as fontes de energia. Precisamos de diferentes fontes de energia para estudar, cozinhar, limpar, iluminar cidades e movimentar máquinas. Olhem que interessante. Então, para que nós possamos fazer uso de todas essas tecnologias, muitas vezes precisamos também buscar energias, porque é a energia que vai promover o uso de determinadas tecnologias. Vamos lembrar aí, retomar os conhecimentos que vocês já têm sobre alguns tipos de energia. Falamos em alguns encontros anteriores. A energia ela pode ser a energia do fogo,
não é mesmo? Pode ser a energia vinda da madeira, do carvão vegetal, do carvão mineral, das águas, a energia solar, eólica e a energia dos vegetais. Como, por exemplo, podemos visualizar, perceber a energia que tem origem nos vegetais? O álcool, por exemplo, que é produzido a partir da cana-de-açúcar. Agora, temos ali uma fotografia na tela de vocês e uma pergunta. Onde está sendo usada a energia? Que interessante pensar sobre isso, não é mesmo? Temos uma grande cidade, um centro urbano e uma pergunta aí na tela. Onde que a energia que tanto precisamos está sendo usada? Vocês podem olhar para a imagem e refletir sobre isso. Qual elemento dessa fotografia necessita de energia para ser utilizado? Nós temos ali ônibus. Vejam, o ônibus é um meio de transporte, precisa de combustível para funcionar. Assim também são os automóveis, não é mesmo? O avião, tem um avião lá no fundo da imagem. A iluminação pública, os postes, que iluminam as cidades. Abastecimento das residências. Vejam, a energia chega até as casas das pessoas, até os comércios, empresas. Abastecimento nos comércios, como eu disse. Então, são várias situações, são vários lugares, na verdade, e que precisam de um tipo de abastecimento. E esse abastecimento é de energia. E também os meios de transporte. Vejam quantos elementos estão diretamente relacionados à energia que é produzida. Aqui na tela, vocês podem verificar uma imagem que nos chama bastante atenção. As luzes das cidades. Olhem que interessante. Ali nós temos uma imagem por satélite. E ela vai nos trazer o seguinte, uma megalópole. O que é uma megalópole? É a união de diversas cidades chamadas metrópoles. Então, eu vou ter uma união dessas grandes cidades e ali eu posso perceber uma megalópole. O que chama mais atenção é o fato de que essas cidades, durante a noite, ficam iluminadas. Olhem como se dá a iluminação nessa fotografia, por satélite. É incrível perceber o quanto que chega e é usada de energia pelas pessoas aí diariamente. Interessante. Então essa megalópole ali é formada pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas. 3 grandes cidades. Muito interessante pensar sobre isso e verificar a energia usada por esses centros urbanos. Aqui na tela de vocês, nós temos a eletricidade e a qualidade de vida. Percebam que ali aparecem diversos objetos, utensílios domésticos que utilizamos na nossa vida. Uma geladeira, uma máquina de lavar, um chuveiro elétrico. Temos também lá o micro-ondas, a TV. E percebam, todos eles têm em comum o quê? O fato de que precisam de energia. A maioria deles ali é a energia elétrica. E com isso, somos levados a pensar que somos dependentes da energia elétrica. Por quê? Todos esses objetos, de alguma forma, nos ajudam na vida cotidiana. Como que faremos comida sem um fogão? Como que poderemos conservar os alimentos, por mais tempo sem uma geladeira? Ou conseguir tomar banho quente sem um chuveiro elétrico, naqueles dias frios de inverno, não é mesmo? Então, somos dependentes da energia elétrica. Aqui nós temos uma tabela que mostra os domicílios brasileiros que possuem geladeira.
E ali a gente tem essa tabela com uma divisão por região brasileira e uma porcentagem ao lado, em épocas diferentes, no ano 2000 e no ano de 2010. Nós podemos perceber que lá na tabela, na parte de cima, nós temos a região norte. A região norte apresentava lá em 2000 65% dos domicílios, das residências, com geladeira. 10 anos depois, em 2010, esse número aumentou, foi para 83%. Se vocês notarem, ali estão apresentadas as 5 regiões brasileiras. Vamos ver ali a última região, que é a região onde vivemos, a região sul, onde está o nosso estado, o estado do Paraná. Ali no ano 2000, estamos ali na última linha, tá, pessoal? No ano 2000, tínhamos 91% de domicílios, casas, residências com geladeira. Em 2010, esse número aumentou para 96%. Então, podemos perceber aí, comparando essas duas regiões das quais falamos, que esse número só aumentou. Na região sul, aumentou relativamente pouco. Em 2000, 91%. Em 2010, 96%. Aumentou aí um pouco, 5%. Já na região norte, aumentou de 65% em 2000 para 83% em 2010. Aumentou bastante, quase 20%. Então, vocês podem perceber que a geladeira, que é um equipamento doméstico tão comum na residência de todo mundo, ainda não está presente na totalidade da população. Ou seja, não são todas as casas que possuem esse equipamento. Mas a grande maioria sim. Agora eu gostaria que vocês pegassem o caderno de vocês para resolver uma questão. Olhem ali na tela de vocês. A região brasileira com a maior mudança entre 2000 e 2010 foi... Eu tenho um espaço. Nesse espaço, vocês vão preencher com o nome da região que apresentou ali a maior mudança entre 2000 e 2010. O gráfico, a tabela, perdão, irá ficar na tela de vocês para que vocês possam responder a questão. Vamos lá? E aí, conseguiram responder? Espero que sim. Vejam lá. A região brasileira com maior mudança entre 2000 e 2010 foi a região Nordeste. Vocês podem perceber que em 2010, ela tinha 63% das casas com geladeira. E em 2010
86%. Então a variação foi a maior. Então a resposta é região Nordeste. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem a resposta. E agora vamos para a próxima questão. Na tela de vocês, a região brasileira mais bem servida em eletricidade em 2010 foi. Então vocês vão precisar olhar para o maior número. Qual região tem o maior número em relação a geladeiras por domicílio, por residência? Vamos lá? Vou dar um tempo para que vocês respondam. E então, conseguiram perceber ali na tabela qual é a região brasileira que foi mais bem servida no ano de 2010 em relação a geladeiras por domicílio? Nós temos ali o número 96%, que é o maior número, na região sul. Então a resposta é região sul. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem a resposta. Vamos lá? E agora? O que vocês veem aí na tela de vocês? Olhem bem para essa imagem. Nós temos diversos utensílios. Eles aparentam não estar mais em bom funcionamento. Tudo que está ali, naquele conjunto de coisas, representa o quê? A partir do momento que não funcionam mais. Para a maioria das pessoas, isso é lixo, não é mesmo? Talvez algumas peças possam ser reaproveitadas, coisas parecidas com isso, mas o que nós podemos refletir é que muitas das coisas que nós compramos e após um tempo de vida útil acabam se tornando lixo. Por isso a necessidade de refletir sobre tudo aquilo que compramos cotidianamente aí nas nossas vidas.
Em alguns momentos precisamos dessas coisas, contudo, existem situações em que essa troca não se faz tão necessária. Aí nós somos levados a refletir. Qual a diferença entre consumo e o consumismo? Nós consumimos coisas que precisamos. Os nossos alimentos, as nossas roupas, materiais escolares, tantas coisas que fazem parte das nossas necessidades básicas. Contudo, existem uma série de elementos que não compõem as nossas necessidades básicas. Então, tudo isso, quando comprado em excesso, sem uma reflexão prévia, pode ser entendido como ato de consumismo. Ali nós temos até ilustrações mostrando bem, né? Um carrinho no qual eu tenho ali as compras com alimentação, uma peça do vestuário que é necessária, e em comparação com um carrinho mais cheio, né? Com coisas que talvez não sejam tão necessárias em determinados momentos. Então ali nós temos uma definição do que é o consumo, na tela de vocês. No consumo, o ato de compra está ligado à necessidade, à sobrevivência, coisas indispensáveis à vida e ao bem-estar. Olhem só, nós sabemos que algumas coisas são indispensáveis. Algumas coisas como alimentação, a roupa que eu vou vestir para me proteger do frio, um material escolar que eu preciso para estudar, e tantas coisas como, por exemplo, o transporte para eu me locomover, a geladeira que falamos há pouco, que vai armazenar os alimentos na minha casa, né, manter eles por mais tempo, o fogão que eu utilizo para fazer a comida, tantas coisas que eu utilizo para minha sobrevivência, são coisas essenciais. Cada um consegue perceber o que é essencial de uma maneira muito particular. Para algumas pessoas, o essencial é muito pouco. Para outras pessoas, existe uma lista muito maior de coisas que são consideradas essenciais. Aí nós fomos levados a pensar, né? Que o que é indispensável, então, para você? É uma pergunta importante, não é mesmo? Então, eu gostaria que vocês pegassem o caderno e tomassem nota, completando ali. Para mim é indispensável. Completa essa frase com coisas que são indispensáveis na sua vida, ou seja, coisas que são essenciais para que você viva de uma maneira digna, viva bem. Então eu vou dar um tempo para que vocês registrem aí as suas reflexões sobre o que é indispensável para você. Vamos lá?
E aí, conseguiram pensar sobre isso? São tantas coisas que às vezes são tão necessárias para que nós possamos ter uma vida minimamente confortável, não é mesmo? Coloquei alguns exemplos aqui só para a gente retomar, mas essa resposta é uma resposta particular, uma resposta sua, aquilo que você acredita ser essencial. Mas coloquei algumas coisas só para lembrar, todos nós. Alimentação, água encanada, energia elétrica, transporte. São várias coisas que são essenciais. Eu coloquei algumas para chamar a atenção, caso você não tenha lembrado de nenhuma até então. Acho difícil. Eu vou deixar na tela para que vocês concluam essa resposta. Vamos lá? Vamos dar continuidade? Ali na tela de vocês nós temos então uma definição do que seria esse consumismo. Olhem lá. O consumismo rompe essa relação de necessidade. O indivíduo está adquirindo algo que não precisa. O consumismo está vinculado ao gasto de produtos sem utilidade imediata, ou seja, supérfluos. Como, por exemplo, mais um sapato, um anel de ouro, coisas assim. Olhem lá. Um anel de ouro, será que é tão necessário? Um sapato? Perceberam que uma palavra chama a atenção. Supérfluo. Então, tudo que é supérfluo é aquilo que eu não preciso. É aquilo que eu não preciso, pelo menos, imediatamente. São coisas que não vão fazer diferença na vida para que eu sobreviva ou tenha um mínimo, né, de conforto ou de qualidade de vida. Então, nós somos levados aí a refletir nessa grande diferença que existe entre consumo e consumismo. Essa questão que está na tela de vocês é bem importante. O que é supérfluo para você? Será que o que é supérfluo para você é diferente do que é supérfluo para mim? Eu vou dar um tempo para que vocês também façam esse registro. Coloquem ali o que você imagina que seja algo supérfluo, algo que você não precisa para deixar sua vida tão melhor ou algo que não seja tão necessário à sua vida nesse momento. Vamos lá?
E aí, conseguiram registrar? Vejam, como no exercício anterior, essa resposta também é muito pessoal. Eu gostaria que vocês colocassem ali tudo que vocês entendem que seja supérfluo. De repente, uma televisão com mais recursos, um aparelho de televisão, né, um aparelho televisor com mais recursos do que o que você tem atualmente. Seria supérfluo. Ou um outro exemplo, um aparelho celular, tantas outras coisas que podem ser consideradas supérfluas, mas isso vai depender de cada um. Por isso a resposta pode variar bastante, certo? Vamos dar continuidade. Na tela de vocês, olhem a fotografia. Nós temos uma imagem que chama bastante atenção, uma pessoa, né, andando e carregando um balde na cabeça, possivelmente um balde com água. Não temos certeza, mas podemos imaginar isso. E por que nós imaginamos isso? Porque ela está num lugar distante. Nós podemos perceber uma paisagem bem árida, bem seca, e a casa ao fundo. Vejam, tem uma pergunta na tela. Quais são as necessidades da pessoa fotografada? Aí nós podemos pensar que essa pessoa tem diversas necessidades. Será que ali nessa casa, onde essa pessoa provavelmente vive, há energia elétrica? Vocês estão percebendo uma rede elétrica próxima à casa? A água encanada, podemos ou acreditamos, na verdade, de que não existe, porque ela está carregando água no balde. Imaginamos que seja água, até por causa do fato de que se não tem a energia, possivelmente também não tem a água. A casa fica num lugar afastado. A paisagem é árida, é seca. Tudo isso vai nos levando a algumas considerações, que são as necessidades que essa pessoa tem no seu local de vivência. Temos outra imagem também. E ali, um outro grupo de pessoas. É um grupo de indígenas. Pessoas que têm uma cultura muito diferente das demais que vivem nas grandes cidades. Claro que existem diversas culturas indígenas no Brasil. Contudo, existe uma pergunta lançada aí na tela de vocês. Quais são as necessidades deste grupo de pessoas? Será que as necessidades das pessoas que aparecem ali na tela são as mesmas que nós temos vivendo em uma cidade diferente da deles? Será que as necessidades são diferentes? Podemos pensar que algumas sim, outras nem tanto, porque as necessidades de cada um estão muito relacionadas à cultura. Como eu disse anteriormente, a população indígena é muito variada e por isso também possui culturas diferentes, que vai variar de população para população. Podemos pensar que algumas estão muito inseridas, não é mesmo? Em outras culturas que formam o Brasil. Contudo, existem tribos, né, que estão isoladas, tribos indígenas isoladas, e ali as necessidades não são as mesmas de pessoas, por exemplo, que vivem em grandes cidades. Então essa reflexão é bem importante. E agora temos mais uma fotografia. Na tela de vocês podem perceber um shopping, não é mesmo? Um grande número de pessoas dentro desse shopping. E vocês sabem que os shoppings são lugares onde são efetuadas compras das mais diversas. E ali temos uma pergunta. O grupo de pessoas ao lado tem as mesmas necessidades das pessoas mostradas anteriormente? Falamos do grupo indígena,
falamos ali daquela pessoa carregando um balde de água em um lugar bem seco, árido. E agora temos uma pergunta. Será que as necessidades desse grupo de pessoa representado na fotografia são as mesmas necessidades das pessoas percebidas nas fotografias anteriores? Será que as necessidades são bem diferentes? Lembrem-se, em shoppings compramos as mais diversas coisas. As pessoas normalmente vão para comprar roupas, eletrodomésticos, consumir, né? Existe lá uma praça de alimentação, ir ao cinema. São algumas necessidades que talvez não estejam muito relacionadas às necessidades básicas. Será que ali o que essas pessoas buscam nos shoppings não é supérfluo? Importante pensar sobre isso. Agora, na tela de vocês, relacione. O exercício pede para vocês relacionar as duas colunas. Na coluna da esquerda eu tenho consumidor e consumista é. E eu quero que vocês completem essa frase com o que está na coluna da direita. O que é ser consumidor e o que é ser consumista? Na coluna da direita eu tenho a pessoa que consome supérfluos, a pessoa que consome o necessário. Então eu quero que vocês coloquem a letrinha relativa a consumidor e consumista dentro dos parênteses ali. Eu vou dar um tempo para que vocês concluam o exercício. Vamos lá? E então, concluíram? Espero que sim. Então vejam. Letra A. Consumidor eu vou relacionar da segunda linha. A pessoa que consome o necessário. É aquela pessoa que só consome aquilo que ela precisa. E consumista é, letra B. A pessoa que consome supérfluos. Então, conseguimos entender muito bem aí a diferença entre quem é consumidor e quem acaba se enquadrando nesse perfil de ser consumista. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem a resposta. Vamos lá? E então, terminamos por hoje, pessoal. Eu queria agradecer pela aula de hoje e já deixamos marcado aqui o nosso próximo encontro. Até lá, pessoal. Tchau!